Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Na minha infância e adolescência, quando eu escutava esse mandamento de Deus, eu entendia que nele se encontrava uma dinâmica meritória sobrenatural. Acreditava que se eu fosse um bom filho para os meus pais, Deus retribuiria minha conduta e concedendo aí uma vida mais longa e saudável. Afinal, a palavra é clara: honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Por outro lado, eu também acreditava que se eu fosse um mau filho para os meus pais, se os desrespeitasse e não os honrasse, Deus me puniria com uma vida mais curta. Às vezes, quando se é criança, ver Deus como alguém que nos amaldiçoa quando agimos mal e nos abençoa quando agimos bem, nos ajuda a fazer a coisa certa. Mas é fato que Deus não é assim. O medo não pode ser o dispositivo que nos torna uma pessoa melhor. Os sublimes mandamentos divinos não seguem essa lógica dos méritos e deméritos. Isso é coisa das religiões pagãs, onde as dádivas concedidas pelos deuses eram condicionadas ao que as pessoas faziam para agradá-los. Ter uma atitude correta visando um benefício em troca não pode, diante de Deus, ser considerada uma atitude genuinamente valorosa. E Deus é aquele que perscruta o nosso interior e conhece todas as nossas intenções mais íntimas. Deus deseja que honrar pai e mãe seja um fim em si mesmo e não um meio para se conquistar um objetivo, como nesse caso, uma vida mais longa. Você só pode honrar de verdade seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido ou quem quer que seja, caso você os ame. E o amor não espera nada em troca, não visa objetivo. Amar sempre é um fim e nunca um meio para algo. Deus morreu por mim e por você por amor. Ele não abandonou sua glória, se fez carne e se entregou em sacrifício para obter algo de nossa parte. Até porque não tem nada que possamos dar a Ele. Mas quando entendo o que Deus fez por mim sem que eu merecesse, esse entendimento me constrange a ser uma pessoa melhor. E o constrangimento é um dispositivo muito mais eficaz que o medo. O ser humano só é capaz de exprimir suas maiores virtudes quando aprende a fazer o que é certo sem esperar por qualquer recompensa. Se o meu objetivo é ter uma vida mais longa, vários fatores podem contribuir mais para isso do que honrar os meus pais. Talvez uma alimentação saudável, praticar esportes regularmente, ser mais prudente no dia a dia, enfim. Honrar pai e mãe no sentido literal deveria ser um dever de qualquer cristão, aliás, de qualquer ser humano, independente da sua crença religiosa. Mas no caso, esse honrar pai e mãe do livro do Êxodo na Bíblia é o 5º mandamento de Deus, ou o 4º, segundo a tradição católica. E os 10 mandamentos foram dados por Deus ao povo hebreu logo que saíram da escravidão do Egito, antes de partirem para a Terra Prometida, onde se estabeleceriam como uma civilização livre. Os hebreus estavam prestes a entrar em um território de pessoas que não conheciam esse Deus e não entendiam o valor da vida. As pessoas que ali habitavam matavam por qualquer coisa. Ali era um lugar onde pais sacrificavam os próprios filhos para aplacar a ira de deuses. Era um lugar onde a promiscuidade era divinizada. E os homens faziam sexo com animais, com crianças, se atracavam em relações incestuosas. Um lugar em que as pessoas eram desumanizadas. Viviam como animais desembestados, cavando a própria desgraça. E o 5º mandamento, honrar pai e mãe, visava justamente proteger e sustentar as gerações futuras de todas essas más influências que poderiam contaminar o povo hebreu, os descaracterizando como o povo escolhido, como o povo de onde viria a salvação de toda a humanidade. Os hebreus sabiam que sua posteridade dependia da preservação dos mandamentos de Deus que foram legados pelos seus patriarcas. Ou seja, eles entenderam que honrar pai e mãe significava honrar os valores, as crenças e os costumes dos seus antepassados que eram transmitidos de pais para filhos, pois só assim estariam protegidos, pois só assim seus dias se prolongariam naquela terra tão hostil.
Essa dinâmica aponta para um dos fundamentos principais do pensamento conservador, que é justamente o de preservar o que nos foi legado através da tradição. E esse mandamento se encaixa perfeitamente para os dias de hoje, independente da fé que você professa, ou mesmo que não tenha nenhuma. Afinal, não é novidade para ninguém que existe uma tendência no mundo contemporâneo de desconstrução dos valores judaicos cristãos, de desconstrução dos valores legados pelos nossos pais em nome de uma sociedade supostamente melhor, mais igualitária e inclusiva. A diferença primordial entre um revolucionário e um conservador é que o revolucionário olha para o futuro e idealiza um modelo de sociedade perfeita, onde todos são iguais e vivem na mais plena harmonia. E assim, sua conduta no presente vai sempre visar esse mundo idealizado do futuro. Só que esse futuro supostamente melhor é apenas uma hipótese concebida por seres humanos falhos como eu e você. Por outro lado, o conservador é desprovido de uma visão de como o mundo deveria ser. Ele apenas aceita o que o mundo é. E ao invés de olhar para um futuro hipotético, olha para a vastidão do nosso passado, buscando aprender com os erros e acertos daqueles que nos antecederam, para assim encontrar as premissas que foram mais eficazes em manter o nosso convívio com dignidade, harmonia e liberdade, visto que somos seres cheios de pulsões malignas e egoístas, habitando em um mundo naturalmente hostil. E foi a junção da moral judaico-cristã, da filosofia grega e do direito romano que nos garantiu isso. Foi a moral judaico-cristã, a influência da filosofia grega e do direito romano, que tornou possível a civilização ocidental ser uma civilização de fato. É nessa tríplice que encontramos todos os critérios que garantem nossa proteção, nossa liberdade, nossa independência e posteridade nesta terra. Mas o atual establishment político e cultural promove um novo conjunto de valores que visa justamente demolir essa tríplice. Tentam nos enfiar goela abaixo o relativismo moral, o igualitarismo a qualquer custo, a agenda identitária, o multiculturalismo, a ideologia de gênero, a desconstrução da família tradicional, o assassinato de bebês nos ventres maternos como símbolo de empoderamento feminino, a libertinagem sexual, a educação socioconstrutivista em escolas, fazendo com que crianças codifiquem o mundo através da luta de classes. Enfim, todas essas pautas da agenda progressista foram concebidas por engenheiros sociais que visam desmantelar nossa estrutura civilizacional para estabelecer uma nova ordem global, onde uma pequena elite possa controlar uma massa de seres completamente desumanizados. Afinal, não tem como estabelecer um regime totalitário em uma sociedade que está arraigada na moral judaico-cristã e influenciada pela filosofia grega e pelo direito romano. É por isso que devemos, assim como os hebreus do Velho Testamento, honrar nossos pais e mães se quisermos que os dias da nossa civilização se prolonguem nessa terra. Temos que ter sempre em mente que foram os valores relegados pelos nossos ancestrais, e não esses que querem nos empurrar hoje em dia, que nos fizeram chegar até aqui em segurança.